Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. Eu peço, Senhor, abençoe cada um dos nossos internautas, todos aqueles que nesse momento receberão, Senhor, a Tua graça através desse programa. Amém. Olá, querido internauta, que Deus te abençoe muito, que alegria estarmos juntos, que a graça de Deus te visite agora neste momento. E eu quero já começar dizendo para você, você já está inscrito no nosso canal? Espero que sim, hein? Olha, se inscreva no nosso canal, é importante que você esteja inscrito no nosso canal. E aproveita, clica aí no sininho para você receber as notificações, conteúdo novo chegando, você já vai ser o primeiro a saber, através das notificações, através do sininho. E aproveita e compartilhe, tá bom? Não guarde esse conteúdo só para você não, a gente precisa divulgar, espalhar, boa semente do Evangelho, espalhar para os 4 cantos da terra, combinado? Então, isso daí. Compartilhe. Conto com você, hein? Bom, estamos ainda refletindo sobre a queda, né? A queda dos nossos primeiros pais, a queda dos anjos, os anjos decaídos e a queda de Adão e Eva, a queda no pecado, o pecado original. E agora o catecismo, ele entra nesse terceiro subtítulo que é exatamente falando sobre o pecado original. E aqui do número 396 até o 401, hoje nós vamos refletir sobre esses números. E aqui vai falar a respeito do pecado do homem, né? Pecado do homem. E quando vai se falar a respeito do pecado do homem, vai falar aqui para nós, vai trazer que esse pecado do homem, está aqui no número 397, que foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem, né? Que o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, no que consistiu o primeiro pecado do homem? O catecismo nos deixa claro que essa desobediência. E por causa disso, por causa que esse é o pecado original, todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade, na bondade divina. No Diário de Santa Faustina, existe a partir do número 1485 do Diário de Santa Faustina, existem 5 diálogos de Deus misericordioso, né, com a alma humana. Só que essa alma está em 5 condições. Por isso que são 5 diálogos, né? Então o primeiro diálogo é com a alma pecadora. O segundo diálogo é com a alma que está em desespero. O terceiro diálogo é com a alma que sofre. O quarto diálogo é com a alma que busca a perfeição, está lutando pela perfeição. E o quinto diálogo é com a alma perfeita, né? A alma que chegou à santidade, intimidade profunda com Deus. São 5 diálogos muito interessantes e eu quero me ater, por causa do tempo, lógico, mas eu quero me ater apenas a um trecho desse primeiro diálogo de Deus misericordioso com a alma pecadora. Porque é isso que o catecismo fala, que o pecado, a partir de então, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Deus vai falar isso. Ele começa a falar sobre o perdão, sobre a sua misericórdia com a alma pecadora, e a alma pecadora diz o seguinte para Deus, no seu diálogo: Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados. A minha miséria me enche de temor. Veja só a situação da alma pecadora. Ela simplesmente diz, eu não sei se o Senhor vai me perdoar isso. Deus está falando que vai perdoar, mas ela diz, eu não sei se o Senhor vai me perdoar, porque é uma quantidade tão grande de pecado, de sujeira. A minha miséria me enche de temor, de medo. Ela não confia que Deus vai perdoá-la. E aí Deus responde, a minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem medirá a extensão da minha bondade? Diz o Senhor. Quem medirá a extensão da minha bondade? A minha misericórdia, meu perdão é maior que todas as tuas misérias. Só que a alma, o pecado nos leva exatamente a isso, a duvidar dessa bondade de Deus, né? Essa falta de confiança na sua bondade. E é isso que consiste esse primeiro pecado do homem. Mas o catecismo ele prossegue, né, e vai dizer para nós, né, que neste pecado original, o homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus,
contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Essa marca do pecado, me opus a Deus, eu me prefiro, eu me quero. Primeiro eu, Deus deixa de lado, eu em primeiro lugar. Né? E o catecismo ainda vai mostrar as consequências desse pecado, consequências dramáticas desse pecado original. Né? O homem passa a ter medo de Deus e faz uma falsa imagem de Deus. Né? E interessante, porque além disso, né, o catecismo vai falar aqui que essa harmonia original, a harmonia que existia entre o homem com a criação, o homem com Deus, o homem e a mulher entre si, essa harmonia vai se perder. Por causa do pecado original, essa harmonia se perde. E uma das consequências dramáticas, e aqui tem uma relação de consequências dramáticas, mas talvez a pior delas é de que a morte entra na história da humanidade. A partir do pecado original, o homem então tem que se deparar com a morte. A respeito disso, volto aqui a citar Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, porque ele vai falar a respeito disso, a respeito da morte. Até mesmo Paulo apóstolo vai nos ensinar isso, né? Ele vai falar que o salário do pecado é a morte, né? Lá na Carta aos Romanos, no capítulo 6. E Raniero Cantalamessa vai falar a respeito disso, ele diz o seguinte, escuta com atenção: o pecado conduz à morte. Não tanto, porém, a morte como o ato, que duraria um instante, quanto a morte como estado. Precisamente aquela que foi denominada doença mortal, que é uma situação de morte crônica. Nessa situação, presta atenção, a criatura anseia desesperadamente por voltar ao nada, mas sem jamais poder consegui-lo. Por isso vive numa eterna agonia. Daqui nasce a danação e a pena do inferno. A criatura é forçada por alguém mais forte do que ela a ser o que ela não aceita ser, isto é, dependente de Deus. E o seu tormento eterno é não conseguir desembaraçar-se nem de Deus, nem de si mesma. Olha onde que o pecado leva o homem. O homem querendo se afastar de Deus, mas além de se afastar de Deus, que isso por si só já é terrível, afastar de si mesma. É uma danação, é essa pena do inferno. O homem opta, ele escolhe livremente. Eu quero me afastar de Deus. O pecado nos leva a isso. É um estado, essa doença mortal aqui que Raniero Cantalamessa vai citar. É exatamente isso que o catecismo está falando. A morte entrou na história da humanidade. E a partir dessa invasão do pecado, da morte que inunda o mundo, tudo começa a acontecer. O homicídio, o fratricídio e tudo mais que começa a acontecer na humanidade. É terrível. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, a morte enquanto não ato, que dura apenas um instante, mas a morte enquanto estado. Será que eu e você temos vivido nesse estado de morte? Essa morte interior, eu vivo, mas na verdade eu não vivo. Ou como aqueles filmes de zumbi, né? Morto-vivo, né? Tá caminhando, mas está morto. Então eu caminho, eu trabalho, eu estudo, eu namoro, eu como, eu bebo, eu durmo, faço tudo isso, mas eu vivo tudo isso como um morto. Não como alguém vivo em Deus, não alguém vivo pelo Espírito, mas morto por causa do meu pecado. Meu pecado se tornou muito mais do que um ato de pecado, se tornou um estado. A minha alma vive nesse estado de morte. O Senhor quer nos libertar dessa situação trágica, terrível. Conta-se, aí eu quero já ir concluindo essa reflexão, conta-se que haviam 6 homens dentro de uma caverna. Ficaram ali soterrados, uma avalanche de neve naquela caverna, e cada um daqueles homens, eram 6 homens, cada um tinha um pedaço de lenha, né? Um pedaço de lenha nas mãos, e eles, com aquele pedaço de lenha em mãos, e uma fogueirinha ali para eles passarem a noite até chegar a equipe de resgate. Um dos homens era um racista. Ele viu que entre aqueles 6 homens que estavam ali, aquele grupo, havia alguém, um negro. E ele falou assim, ele sendo racista, disse: não vou dividir a minha lenha com alguém com aquela cor da pele. E ele, no seu racismo, naquela violência, naquela ignorância do racismo, disse: não vou dividir. E ficou ali segurando na sua mão a sua lenha. Um outro homem era um rico avarento. E ele começou a calcular e falou: bom, essa lenha me custou dinheiro. E se eu agora colocar essa lenha na fogueira, eu vou estar dividindo, vou estar perdendo meu lucro. Então eu não vou dividir a minha lenha com ninguém. E aquele rico avarento segurou a sua lenha. O terceiro homem que estava ali era exatamente o negro.
E ele ali, olhando desconfiado para todos, se sentindo ali colocado de lado, ele falou, não vou dividir com o homem branco. Não vou dividir porque ele me oprime e eu não aceito isso. E ele, no seu ódio, na sua revolta, também não dividiu a sua lenha. O quarto homem era um homem pobre, ali da montanha, acostumado a conhecer os caminhos da montanha, tudo mais. Ele percebeu e disse assim, bom, essa avalanche pode durar, essa neve pode durar muitos dias, a gente pode ser que não consiga viver muito tempo aqui, então é melhor eu guardar essa lenha, porque sabe lá quando que a gente vai precisar dela, né? E guardou a lenha, não colocou na fogueira. O quinto homem era um sonhador que estava ali tão preocupado nos seus pensamentos, nos seus devaneios, que nem se atinou que a lenha que ele tinha em mãos era importante colocar ali na fogueira. Nem tchum, né? Não acordou para a vida, não quis, não se lembrou, simplesmente não colocou a sua lenha. E o último homem era um homem trabalhador, um homem com as mãos calejadas, com a pele já, aquela pele áspera de tantos anos de trabalho. Ele disse, eu sei quanto que custou essa lenha. Essa lenha aqui que eu tenho nas minhas mãos custou o suor do meu rosto, do meu trabalho, e eu não vou dividir com ninguém. E ele não dividiu. Nenhum dos 6 homens dividiu a lenha. O que aconteceu com a fogueira? Foi se apagando, até que apagou. No dia seguinte chegou a equipe de resgate. Quando chegaram na caverna, encontraram os 6 homens congelados, mortos, congelados, com as lenhas nas mãos, com o seu pedaço de lenha na mão. E aquele homem da equipe de resgate olhou aquela cena trágica, terrível e disse, o que matou esses homens não foi o frio que veio de fora, mas foi o frio que veio de dentro. Esse é o estado de morte. Não é um frio que vem de fora, é um frio que vem de dentro. E esse frio que vem de dentro nos faz ficar num estado de morte, a gente já não divide mais, já não sorri mais, já não se alegra mais com as pequenas coisas, já não reconhece a beleza e a simplicidade da vida, ficamos fechados em nós mesmos, tudo a gente vê, nunca vê o copo meio cheio, metade cheio, só vê metade vazio, e assim a gente vai vivendo. E com esse estado de morte, a gente vai definhando. Não é preciso que vivamos assim. O catecismo está hoje nos dando esse alerta. Então, que possamos, diante desse alerta que nos traz o Catecismo da Igreja Católica hoje, ficarmos muito atentos e possamos dar uma resposta diferente a Deus em primeiro lugar. Combinado? Se inscreva no nosso canal, precisamos, viu? Da sua inscrição, sua notificação aí no sininho aí e também do seu compartilhamento. Compartilhe, porque muitas pessoas não podem continuar nesse estado de morte. Nem no ato de morte, nem no ato de pecado, nem no pecado como ato, nem como estado. Nada disso. Precisam gozar dessa vida nova em Deus. Então compartilhe. Deus abençoe você e até o próximo programa.